Pessoal, nosso exercício de hoje é um exercício clássico sobre continuidade que diz o seguinte: encontre o A tal que a função abaixo seja contínua no ponto x igual a 1. Veja que a nossa função para x maior ou igual a 1 ela é dada por essa expressão e para todo valor de x menor do que 1 por outra expressão. Então a lei de associação está mudando exatamente no x igual a 1. É um divisor de águas aqui para a lei de associação da função. Para que a gente encontre o número A aqui, que aparece em ambas as leis, para que a gente encontre esse número de tal forma que a função seja contínua, vamos primeiro recordar o que significa uma função ser contínua, né? Para uma função ser contínua no ponto x igual a 1, então o ponto x igual a 1 primeiro tem que fazer parte do domínio dela. O limite, quando x tende a 1, tem que ser igual ao f de 1. Para esse caso, eu vou escrever da seguinte maneira. Ó. Vamos começar aqui a nossa solução. O que a gente quer? A gente quer que o limite, quando x tende a 1, pela direita, seja igual ao limite, quando x tende a 1, pela esquerda, e seja igual à função em 1. Lembre-se que a grande diferença entre a continuidade e o limite é o fato de que no limite a gente não se importa muito com o que acontece naquele ponto para o qual x está tendendo. Então, aquele ponto para o qual x tende, quando a gente se preocupa só com o limite, não é importante. Ele passa a ser importante agora, quando a gente fala de continuidade. Porque agora a gente quer que o limite exista e seja igual à própria imagem da função do ponto. Aqui eu já estou invocando aquele teorema dos limites laterais, que diz que se os dois limites laterais existem e coincidem, então o limite propriamente dito existe e é esse valor comum. Então, quando eu escrevo que o limite lateral à direita e o limite lateral à esquerda, ambos têm que ser iguais a f de 1, eu já estou dizendo que essa função tem que ser contínua no ponto x igual a 1. Né? Essa aqui é simplesmente a forma matemática de se escrever. Então, a gente vai calcular os dois limites laterais. Vamos começar pelo limite lateral à direita. Então, veja. Quando x tende a 1 mais pela direita, vou tomar como expressão essa aqui de cima, que é a que se preocupa com valores de x que são maiores do que 1. Lembra que quando x tende a 1 pela direita, ele se aproxima de 1 por valores maiores. Então isso aqui vai dar o limite, quando x tende a 1 pela direita, da raiz de x mais a, que no caso vai dar raiz de 1 mais a, 1 mais a. Ok? Veja que 1 mais a é exatamente esse valor f de 1. Né? O f de 1, quando x é igual a 1, vai dar exatamente 1 mais a. Então, um dos limites laterais já é igual a 1 mais a. Agora vamos ver o outro. O outro limite, quando x tende a 1 pela esquerda, analogamente, agora o x está tomando valores muito próximos de 1, só que inferiores a 1. E aí, entra essa parte aqui do domínio da função, é onde o x está caminhando, e nós vamos nos preocupar com essa lei de associação. Logo, a gente vai fazer o limite quando x tende a 1 de 2ax² menos 1. Ok? E bom, esse limite aqui agora é só substituir 1 no lugar do x ao quadrado e vai dar 2a menos 1. Agora veja, a gente quer que esses dois aqui coincidam, né? E a fim de que eles coincidam, nós vamos simplesmente escrever e impor a situação em que eles têm que ser iguais. Então, quando eu escrevo isso, essa é a condição para que a função seja contínua, que os dois limites laterais existam, coincidam, e eles vão ser igual a essa imagem. E resolvendo essa equação aqui é bem simples, você pode trocar A com A, soma um dos dois lados da equação, você vai ter que o A é igual a 2. E essa é a resposta. Essa é a resposta do seu problema. Para que a função seja contínua, o valor de A tem que ser 2. Ok? Eu espero que esteja bem claro e que todos tenham entendido. Um abraço, obrigado pela atenção.